Estamos aqui juntos, graças a Deus, com mais um podcast ligado na verdade. Bom estar com você, eu sou João Lucas Barroso, podcast que é produzido nos estúdios da Rádio Ceará FM 102,7 em Nova Russa, Ceará. Meu amigo Inácio José, tudo bem, graças a Deus? Graças a Deus, tudo bem. João Lucas, um prazer mais uma vez estar aqui. Um convidado mais do que especial para tratar, olha aí, enganchando a língua, de um tema muito complexo, que eu não sei como é que ele vai desenrolar isso aí. Você tá nervoso porque tá na frente do pastor? É porque entregou, pastor Guiberto. Uma honra ter você aqui conosco mais uma vez. Pastor, você chamou ele para conversar por acaso, assim? Ele tá nervoso aqui. Não, João Lucas, olá, João Lucas. Olá, Inácio, olá a todos que estão conosco, um prazer imenso estar com vocês. Eu acho que o nervosismo é pelo nível do assunto que nós vamos tratar. Nós vamos falar de Deus e da eternidade de Deus, e isso deixa qualquer um nervoso, não é, Inácio? Exatamente. Como é que explica um negócio que a gente não tem explicação? Olha a pergunta de hoje. De onde veio Deus? De onde veio Deus? Será que o pastor Guiberto vai dizer pra gente de onde Deus surgiu? Será que ele surgiu de fato? Interessante, Inácio, que tudo tem uma causa, né? Tudo tem um início, vamos dizer assim, né? Não há nada sem uma causa, nada que possa, que você tá vendo aquela coisa, você sabe que aquilo teve um começo. Teve uma causa primária. Teve uma causa primária, aí você vai voltando e descobre que Deus é o Criador. Mas aí, Deus veio de onde? Deus? Quem criou Deus? De onde ele veio? Como ele surgiu? Pastor Egberto, da Igreja Cristã Evangélica de Nova Russas, conosco mais uma vez. Pastor, responda a pergunta. Tem resposta de fato? Legal. Bom, eu quando vi aqui a pergunta de onde veio Deus, eu lembrei logo que nessa pergunta tem algo aqui já estranho. Primeiro, Deus não veio, né? Ele existe. E interessante quando nós raciocinamos sobre essas coisas, embora seja uma questão de fé, não impede que nós possamos racionalizar quanto a essas questões. Não é? As pessoas pensam assim, é fé, então é fé, não temos como pensar, é só crer. Não, nós cremos sim, mas não é em algo absurdo, nós cremos em algo altamente plausível. Quando nós olhamos para essa questão de onde veio Deus, nós temos que entender que Deus é eterno, e então ele não veio, ele não passou a existir, ele existe, e nós como seres finitos, criados, nós temos assim, o que nos cerca, tudo que tem ao nosso redor foi criado. Então, na nossa mente humana, tudo parece ter um início, como foi começado no início aí falado pelo João Lucas, tudo aparenta que tudo teve um início, mas na verdade nem tudo. Deus não teve início, ele é eterno, e a nossa mente humana tem dificuldade em conceber isso a partir da nossa própria existência. O próprio existir humano, ele tem um nascer e um morrer. E como eu disse, tudo que nos cerca foi criado, tudo que nos cerca teve um início, mas Deus não. Deus existe desde sempre, ele não passou a existir, ele é eterno, mas a nossa mente humana vai ter sempre uma dificuldade em compreender, até porque se nós compreendêssemos com facilidade, nós seríamos Deus. Pois é, só ele pode entender isso. Só ele pode então entender ele isso. É atemporal, né? Ele é atemporal. Não está preso em hipótese alguma ao tempo, né? Isso, e como eu disse, tudo que nós temos ao nosso redor, seja a nível do pequeno, do micro ao macro, do universo, tudo foi criado por Deus. Deus não começa na sua palavra dando explicações sobre a sua existência. A palavra de Deus já diz que no princípio criou Deus os céus e a terra. Então ele já apresenta um Deus como Deus criador, que criou tudo que veio a existir. Hebreus capítulo 11 diz isso, né? Que Deus criou tudo a partir do nada, o ex nihilo, né? Ele criou tudo a partir do nada. E tudo que veio a ser criado foi pelo poder dele, pela palavra dele. Quando falamos da eternidade de Deus, nós entendemos que estamos falando de um Deus trino, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, que dentre os seus atributos tem esse atributo da eternidade. E quando nós, como seres criados, nós olhamos para isso, isso toma uma magnitude muito grande por sermos finitos e esse Deus infinito, mas a partir das Escrituras nós podemos compreender melhor algumas coisas a respeito da eternidade de Deus. E é isso que eu ia perguntar, né? A Bíblia, ela fala, assim, tem algum texto que fala especificamente desse atributo e afirma que Deus de fato sempre existiu?
Bom, vários textos nas Escrituras apontam para a eternidade de Deus, mas eu gosto muito do Salmo 90. O Salmo 90 ele traz 2 versículos muito interessantes. É Moisés que escreve o Salmo 90 e parece que esse Salmo 90 ele está escrevendo já na parte final da sua vida, já maduro, já idoso. Ele diz o seguinte: Senhor, tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. E antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade em eternidade tu és Deus. Eu acho que esse versículo é o que traduz muito bem, meio que Moisés olhando ali os montes ao redor de Jerusalém e dizendo isso, né? Que antes que esses montes nascessem, antes que se formassem a terra e o mundo, aí ele vai ganhando amplitude, ele parte dos montes de Jerusalém para a terra e para o mundo. Antes que tudo viesse a existir, ele diz que de eternidade em eternidade tu és Deus. Essa ideia de eternidade em eternidade, ele usa essa expressão, e nós como seres finitos, como mencionamos anteriormente, criados, quando nós pensamos em eternidade, nós olhamos só a nível de futuro. Exatamente. Nós pensamos assim, a eternidade é o para sempre, né? É o daqui para frente, tem um começo, eternamente. Tem um começo, mas não tem fim. Né? E nesse texto, Moisés nos mostra um pouco desse atributo da eternidade com uma amplitude maior. Quando ele fala de eternidade, é como se Moisés estivesse dizendo, da eternidade passada, sempre o Senhor existiu, e para a eternidade futura, de eternidade em eternidade, tu és Deus. Esse texto bíblico, esse versículo bíblico, fala assim com uma amplitude muito boa sobre a eternidade de Deus. Ele existe eternamente, tanto para trás como para frente a nível de futuro. Só que a nossa mente humana, quando fala de eternidade, nós só pensamos a nível futuro, porque nós tivemos sim o início, nós fomos criados, mas Deus é eterno. É uma característica, né, exclusiva de Deus, né? Exclusiva de Deus. Eu nasci dia 5 de junho de 2001. Acredito que vou viver eternamente ao lado do meu Criador, mas eu comecei a existir naquele dia. Não exatamente naquele dia, mas eu nasci, né? Naquele dia. Então, pra trás, lá pro antes da existência, só Deus mesmo, de fato. Então, isso é algo que deve nos levar a refletir a grandeza de quem nós acreditamos. E o interessante, assim, a gente sabe que a Bíblia é a verdade, e é através dela e por meio dela que nós conhecemos a Deus. Agora, usando a lógica também, eu já vi apologeta falando sobre isso, né? Se você retroceder, tudo tem uma causa, né? Não tem como ter infinitas causas para trás. Tem que ter uma causa primária, que não foi causada, né? Tem que ter, assim, algo que não foi causado. Ele é totalmente eterno, usando aí, né, o atributo. Então chegamos à conclusão que é Deus. Inclusive, eu já vi até um cara, tipo assim, tipo um ateu, dizendo que existe... alguns ateus creem nisso, existe uma coisa assim, que não depende de nada. Ele reconhece a existência de algo maior, mas não quer aceitar que é o Deus bíblico, né? Se eu não estou enganado, lá na Grécia, tempo de Platão, acho que foi Platão que ele... Pensando lá, ele surgiu a ideia do motor primário, né? Que existe uma causa primária que realizava todas as outras coisas e que colocava tudo em movimento. E que sempre existiu, né? Ele não nomeava isso porque ele não tinha como ele saber que era Deus e tal. Mas ele chegou nesse conceito. Ou então seja, esse conceito ele existe em outras culturas a não ser a judaico-cristã. Porque é algo inerente da humanidade. O ser humano tem essa noção, né? O ser humano tem essa noção da existência de Deus dentro do coração dele. Ele sabe que existe algo a mais. Só que ele por si só não pode descobrir, a menos que Deus se revele. E Deus se revelou através da sua palavra. Né? Perfeito. E essa questão do que você falou aí com a causa. Interessante essa questão da causa. Existe uma causa de Deus, é Ele mesmo. Ele é a causa dele mesmo, tá entendendo? Ele nunca passou a existir. A causa de tudo que ele criou foi ele mesmo, a partir da sua própria vontade, do seu poder. É como quando, pegando aqui a ideia dos gregos, né? Eles tinham a ideia do sentido da vida, o logos, e quando João vê Jesus Cristo, ele diz assim, tá aqui, a razão de tudo, esse é o logos, esse é a razão de tudo. Então, quando alguém questiona assim, e Deus, né, como é que, por que Deus existe? Ele existe por ele mesmo e isso preenche tudo. Não é um argumento falacioso só para preencher, mas a causa de Deus é ele mesmo. É por isso que ele é eu sou, né? O eu sou, perfeito. Quando Moisés é chamado por Deus para libertar o povo da escravidão do Egito, e entendendo que a cultura judaica precisava desses sinais, aí Moisés vai questionar. E sim, quando o pessoal me perguntar quem foi que me enviou, ele diz, diga a eles que o eu sou
me enviou. Então, a ideia do eu sou é um ser que ele não somente existia, como existe, sempre existirá. É um Deus que preenche tudo, ele é atemporal. Não tem como nós dimensionarmos Deus com a nossa mente finita, com a nossa mente temporal. Agora, pastor, nós somos tão pequenos, né? E pecamos contra esse Deus tão grande, né? É possível a gente se achegar a esse Deus e ter um relacionamento com ele? Eu posso fazer algo para eu alcançar esse relacionamento com ele? A gente vê os homens tentando se aproximar de Deus ao longo da história, né? Como eu posso me relacionar com um Deus tão grande, né? Tão poderoso, eu sendo um pecador tão pequeno? Pronto, durante o que nós iríamos argumentar e falar aqui, eu disse, não, no final eu não posso deixar de falar disso, né? Pronto. Mas agora eu lembrei de uma história que possa ajudar. Aí, uma certa vez tinha um senhor, assim, um pouco analfabeto, conta-se essa história, né? Eu só ouvi, estou repassando, mas conversando com um universitário, daqueles muito questionador, ateu, e o senhor começou, um senhor começou a falar com esse jovem, né? E o senhor, assim, um semi-analfabeto, apenas falando de Deus para ele, e ele disse, sim, mas você quer falar de Deus para mim, mas me responda primeiro, quem criou Deus? Aí o senhor falou para ele, não, o senhor que eu digo, o homem, né? Disse, mas o senhor ainda não entendeu nem de Deus para frente, o senhor quer saber de Deus para trás? Sempre bom. Interessante isso. Bom, argumento simples, mas que é interessante. Esse Deus tão imenso, nós não teríamos como conhecê-lo se ele não se revelasse a nós, se ele não houvesse se revelado a nós. Mas a maneira como esse Deus se revelou de maneira plena foi na pessoa do seu Filho Jesus Cristo. É interessante como um Deus eterno, ele se faz homem, ele se tornou como nós. E Jesus Cristo, sem deixar de ser Deus, sem deixar de ser eterno, ele se torna homem. E é algo maravilhoso, porque ali a palavra de Deus diz que nele habita a plenitude da divindade. Ele não deixou de ser Deus, se tornando homem, mas quando Jesus se torna, ou quando Deus se torna homem na pessoa de Jesus Cristo, ele vem fazer essa religação, esse tornar possível algo que seria impossível sem ele. Então, na pessoa de Cristo, o ser humano pode conhecer plenamente esse Deus. E aí, não somente a ideia de Jesus Cristo se tornar homem no sentido para fazer sentido nesse relacionamento com ele, mas tem a questão toda do pecado também. Se o homem por si só já não poderia conhecer plenamente essa divindade, com o pecado isso se tornou impossível. Isso se tornou inconcebível dele compreender esse Deus por conta do pecado. Mas Jesus Cristo vem, se torna homem como nós, e sendo ele Deus, agora ele torna possível esse relacionamento com Deus unicamente por meio dele. As pessoas falam das religiões, né? Por que tem tantas religiões? É fácil, é simples de compreender, porque as religiões são as tentativas do homem se achegar a Deus. Por isso são muitas, é o homem tentando formas de se chegar a Deus. Mas a maneira que Deus deu para que o homem pudesse chegar até ele, conhecer a ele, tivesse novamente comunhão com ele, foi uma só: a pessoa do seu Filho se tornando ser humano como nós, sem deixar de ser Deus, sem perder os seus atributos de divindade inerentes a ele. E agora, por meio de Cristo, o ser humano pode ter esse relacionamento com Deus. A magnitude do que eu vejo na pessoa de Cristo é ele sendo esse Deus eterno, grandioso, como nós dissemos aqui, que nossa mente não consegue compreender na totalidade. Na pessoa de Cristo, ele torna possível esse relacionamento. Não foi nós que precisamos chegar até Deus e conhecê-lo por nós mesmos. Foi ele que veio até nós, ele que se tornou como nós, para que agora nós pudéssemos ter comunhão com esse Deus eterno, com esse Deus santo, com esse Deus amoroso, com esse Deus onipotente, onisciente, onipresente e todos os atributos que ele tem, inclusive o da eternidade. Muito bom. Recado dado. É isso aí. Então envie esse podcast aí para seus amigos, para quem você conhece aí, né? Alguém que já fez essa pergunta para você. Estamos no Spotify, no Deezer, né? E tantos outros agregadores de podcasts. Inácio, foi bom, né? A gente se encontra na próxima. Graças a Deus foi bom. Pastor, até a próxima vez. Para mim foi um pouco complexo falar de um assunto tão amplo, de eternidade, em 15 minutos, né? Mas se você puder ficar com essa mensagem de resumo de tudo, é Cristo. Por meio dele você pode se arrepender dos seus pecados e conhecer esse Deus eterno, grandioso, que ele é atemporal, mas ele abriu acesso para que nós pudéssemos
nos achegar a Ele, mesmo sendo nós pecadores, Ele nos amou e por meio de Cristo nós podemos ter vida eterna. Um prazer imenso estar com vocês, muito obrigado por esse momento maravilhoso. Esperamos em outros momentos estarmos juntos novamente. Deus abençoe, obrigado Inácio, obrigado João Lucas e obrigado a todos que estiveram nesse podcast. E essa foi uma produção da Rádio Ceará, uma sintonia de paz.